Queria pegar aqui também uma série de aspectos do problema do golpe militar que eu acho que são importantes para a discussão. Bom, vamos começar pelo começo, que é o quê? Eu vi aí várias colocações, algumas colocações, né, que eu acho que é preciso contestar, no sentido de que a gente deve ficar tranquilo com relação ao problema do golpe militar. Não vai acontecer. Bom, antes de entrar nessas colocações propriamente, queria lembrar a todos que quando foi dito que o governo PT iria ser derrubado por um golpe, apareceram também as mesmas sábias colocações. Não vai acontecer, argumentos assim, a democracia brasileira é forte, a direita não quer, o imperialismo não quer. Eu me lembro até de um clipe que passou na internet, de vídeo, onde um dirigente do PSTU, hoje no Mais, falava assim: o imperialismo norte-americano não quer, o imperialismo japonês não quer, o imperialismo tailandês não quer. Citou uma lista enorme de imperialismo que não queriam o golpe, né? Então, chamar atenção para essas coisas, né? Dentro do PT também, o pessoal tinha uma dificuldade imensa de acreditar. E outros tinham dificuldade até de dar importância. Até hoje a gente vê isso daí. Então, eu vi uma declaração, que é uma declaração do Breno Altman, que é um jornalista, e que é um dirigente do PT, vamos dizer assim, embora não seja da direção do partido, um intelectual do PT. Ele fala o seguinte: claro que esse cenário não coloca como próxima ou provável qualquer intervenção militar, pois as circunstâncias internas e internacionais são diferentes de 1964. Mas é evidente para qualquer um que acompanha as questões militares que os moderados, entre aspas, estão cedendo terreno tanto a, aspas, entreguistas quanto aos neofascistas. Então, veja bem, vamos pegar a essência do argumento, o cenário político. Pois justamente o que nós temos sistematicamente demonstrado é que o cenário político ele mudou drasticamente a partir do golpe de Estado em Honduras. Quer dizer, foi o primeiro sinal, né? A partir do golpe de Estado em Honduras, ficou claro, isso depois foi comprovado pelo golpe de Estado no Paraguai, e foi comprovado depois por uma série de golpes de Estado, que o imperialismo havia adotado a política dos golpes de Estado, de uma maneira mais ampla, porque antes desses golpes, eles já tinham dado vários golpes no leste europeu. Depois de Honduras, nós tivemos Turquia, nós tivemos Brasil, nós tivemos Egito. O que não falta no mundo hoje é golpe de Estado. E tem vários outros golpes de Estado que nem aparecem muito como golpe de Estado, mas são também golpes de Estado. A burguesia imperialista mundial, ela percebeu a sua fragilidade política, a sua incapacidade, inclusive, de controlar os regimes ditos democráticos, e passou uma política golpista. Por exemplo, todo mundo sabe que há toda uma articulação para derrubar o próprio presidente dos Estados Unidos. Se eles acharem um bom motivo para fazer isso aí, não muda nada. O impeachment do Trump é um golpe de Estado também. É uma violação da Constituição norte-americana. O cidadão foi eleito, o pessoal não gostou do fato dele ser eleito, e se lançaram a derrubar ele. A mesma coisa que aconteceu com a Dilma. A gente pode se deixar levar por muita discussão, mas o fato é que o golpe de Estado ele está generalizado por aí. Falar uma coisa dessa aqui, isso aqui não é uma análise da situação, isso aqui é uma fórmula, né? O que várias pessoas falam, que é uma coisa que a gente deveria ser descartado completamente, é o seguinte, que o golpe de Estado de 64 aconteceu
por causa do cenário da Guerra Fria. Isso daí é uma bobagem. Tem nada a ver. A maioria dos governos que foram derrubados por golpes de Estado, de 1945 até a década de 70, eram governos nacionalistas, não eram governos comunistas. Derrubaram Perón na Argentina, derrubaram o governo nacionalista do Irã, derrubaram o governo nacionalista do Congo, derrubaram o governo nacionalista da Bolívia, derrubaram o governo nacionalista no Brasil do Vargas. O que levou o imperialismo a derrubar esses governos foi uma necessidade política e econômica concreta, e não o cenário da Guerra Fria. O próprio cenário da Guerra Fria, como eles falam, que é uma expressão meio besta, é um resultado da luta de classes que está acontecendo naquele momento no mundo. À medida em que eles deram os golpes de Estado, alguns deles muito violentos, e isso daí provocou, juntamente com o avanço da crise capitalista, uma reação mais agressiva, com a criação de grupos armados, etc. e tal, os golpes militares adquiriram uma característica mais abertamente fascista, de repressão. Por exemplo, o golpe militar na Argentina, ele começa em 45 com um golpe que derruba o governo no qual fazia parte o Perón. Em 50, o golpe fracassa, porque não tem força para se impor. O Perón se elege, tem 2 mandatos. Em 55, o Perón é derrubado. A derrubada do Perón é um golpe violentíssimo, onde as forças armadas, muita gente não sabe disso, né? Porque a esquerda não faz propaganda para orientar a população. O golpe de 55, a Força Aérea Argentina bombardeou a capital do país, Buenos Aires. O povo saiu na rua, de repente vem uma quantidade de aviões, né? O cidadão estava entrando no metrô, quem conhece Buenos Aires sabe que é uma cidade bem organizada, pacata e tal, e começa a cair bomba no centro da cidade. Aí a população estarrecida tem que se refugiar no metrô para escapar do bombardeio. Depois do golpe de 55, veio outro golpe. Depois veio o golpe que derrubou o governo da Isabelita Perón e estabeleceu a ditadura do Videla, que foi uma ditadura claramente fascista. Então, não tem nada de ver o clima da Guerra Fria, né? Tudo isso é bobagem. O imperialismo mundial, ele está numa situação difícil. Nós já mostramos isso daí. Existe uma crise econômica que não consegue ser superada. A rentabilidade do capitalismo tem caído sistematicamente desde a década de 1970. Para manter a situação funcionando, é preciso atacar mais profundamente uma série de países atrasados e a população dos países desenvolvidos. O ataque que foi feito para colocar em prática a chamada política neoliberal criou uma situação difícil para manter a política eleitoral dos partidos de direita. Tanto que eles, na América Latina, por exemplo, perderam a eleição em quase todos os países diversas vezes. No Brasil, o PT ganhou 4 eleições seguidas. Isso é que está em jogo, e não o cenário da Guerra Fria nem nada. Foi isso que aconteceu na Ucrânia, foi isso que aconteceu no Egito, foi isso que aconteceu em vários lugares. Quando você não tem um golpe militar, você tem um golpe que se dá com uma aparência institucional. Quando você não tem o golpe institucional, você tem o golpe por dentro o golpe palaciano, né? Através da corrupção de determinados setores, a troca de governantes por meios extra-eleitorais, etc. e tal. Então, isso daqui não tem
Não tem sentido nenhum de se colocar. O PSTU também, que é outro que argumentou contra a ideia do golpe de Estado, fala o seguinte, que os golpistas, o Exército não vai dar o golpe de Estado porque, eles falam de novo, o imperialismo não quer o golpe, não sei por que eles insistem nisso daí, porque o imperialismo está dando golpe em tudo quanto é lugar do mundo, e porque isso levaria a uma convulsão social. Bom, justamente o que não vai acontecer é a tal convulsão social. Porque já deram o golpe, derrubaram o governo PT, não aconteceu convulsão social nenhuma. Claro que nós temos que considerar que no caso do PSTU, eles não viram o golpe contra Dilma. Então, nada mais natural do que eles também não vejam, né, a ameaça explícita e iminente de golpe militar. Então, quer dizer, se for por um problema das circunstâncias e condições para dar o golpe, pode esquecer. As circunstâncias, elas são extremamente favoráveis ao golpe de Estado. O imperialismo está tentando o golpe em todos os lugares. Há países em que tem intervenção militar direta para derrubar governos. Há golpes por todos os lados. Então não tem sentido nenhum falar nessas coisas. Segundo, no Brasil foi derrubado um governo de esquerda. A direita, ela tem a iniciativa política de um ponto de vista muito amplo. Aprovaram uma série de ataques brutais aos trabalhadores. Quer dizer, as condições são muito favoráveis. Há uma desmobilização geral do movimento operário. Então, quer dizer, acreditar que não vai haver o golpe é totalmente absurdo. O que esses setores estão falando, na verdade, é o seguinte: vamos ter otimismo, vamos torcer para que nada aconteça e vamos esperar. Agora, o que nós estamos esperando, ninguém sabe, porque até quando que nós vamos esperar? Nós vamos esperar que as coisas aconteçam para poder reagir? Não vai, como já foi explicado, não vai acontecer nada, né? Ou você se organiza, se mobiliza, cria uma consciência através de um amplo trabalho de agitação política, ou você não vai reagir diante da iniciativa dos militares. Né? Inclusive, nós temos que entender que essa parte da esquerda que fica jogando água na pólvora do movimento operário, eles ajudam a confusão e a inatividade da classe operária e das organizações populares. De um modo geral, as organizações operárias e populares deveriam estar mobilizadas já desde o momento que apareceu a possibilidade de golpe contra o governo da Dilma Rousseff. Isso não tem acontecido. Vamos esperar agora que com a ameaça do militar, do general, que é uma figura significativa, o pessoal acorde, né, e faça alguma coisa. Responda ao chamado à mobilização, isso que eu quero dizer. Não estou dizendo que ninguém tenha que fazer nada individualmente, por conta própria. O que nós estamos dizendo é preciso chamar o pessoal a se mobilizar e o pessoal se mobilizar. Né? Essa que é a questão.